Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Padlet. Um prazer receber vocês aqui. Quem não me conhece, eu sou Roberta Aquino e eu sou responsável por fazer as sessões do Padlet em português e em espanhol também. Então, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pedi para o pessoal falando aqui para mim da onde estão se conectando. Eu compartilhei com vocês aí no chat, mas vou voltar a compartilhar com vocês aqui no chat o link, né? O link do Padlet de hoje, lembrando que em todos os eventos a gente tem um Padlet cheio de recursos e com ideias, tá? E a primeira coisa que eu queria é que vocês entrassem nesse Padlet aqui comigo para vocês responderem essas duas perguntas. Isso é uma modalidade dentro do Padlet, que são as modalidades de enquetes que a gente pode colocar aqui dentro do Padlet, né? Então, eu posso criar uma enquete aqui quando eu venho no mais, eu tenho várias opções. Dentro das opções, eu tenho uma opção de enquete. Deixa eu até fazer uma coisa que eu vi que o meu Padlet está em espanhol, que eu vivo mudando de idioma, tá? E eu já vou aproveitar e já vou arrumar o meu Padlet aqui. Todos vocês têm o Padlet em português já? Senão eu já vou mostrar para vocês aonde que a gente muda aqui. Eu vou lá na configuração e eu vou buscar o português. Combinado? Bom, agora já está aqui, já está certinho aqui. E eu queria que vocês, por favor, entrassem aqui no Padlet. Todo mundo está conseguindo acessar aqui. Cris, me dá um alô para ver se o pessoal está conseguindo acessar aí. Josilda também. Pessoal que está sempre aqui comigo para dar uma olhada, que eu queria que vocês respondessem. Aqui já tem 2 votos, né? Aqui já tem 2 votos também, né? E mais ou menos vocês estão no Fund 2, no médio, ou formação de professores. Perfeito. Tá vendo? Então, em tempo real, eu vou tendo as informações aqui. Todo mundo simplesmente é só acessar o Padlet e eu tenho esta informação. Como a gente tem, vamos ver, vou esperar mais um minutinho aqui para vocês responderem. Como a gente tem 1/3 das pessoas que são iniciantes, né? Eu vou mostrar um pouquinho sobre o Padlet, então vou voltar para a página inicial. O Padlet é essa ferramenta que permite eu criar vários conteúdos, né? Vários conteúdos interativos, colaborativos em vários formatos. Basicamente, eu tenho 2 formatos, grandes formatos, grandes modelos dentro do Padlet, que é o quadro, que é igual a esse que nós estamos usando aqui. Então, eu posso vir aqui e criar o quadro. E dentro do quadro eu tenho vários formatos, né? Eu tenho o formato de mural, o formato de coluna, de grade, de tabela, de formato livre, linhas do tempo, linhas, lista e mapa, tá bom? E, por outro lado, eu tenho também um outro grande formato, que é o Sandbox. A gente vai provar aqui daqui a pouco, mas o Sandbox é muito parecido com o que a gente tinha no Jamboard antigamente. Dentro do Padlet, eu tenho muita IA embarcada, então ele me ajuda a criar Padlets em determinados formatos com a IA, tá? Então, para vários formatos diferentes. Bom, então aqui eu tenho o Padlet e aqui dentro do Padlet, então, para eu interagir, para minha audiência, meus alunos, independente das idades, para eles acessarem, para eles colaborarem no meu conteúdo, eles clicam no ícone de mais e aqui eles podem colocar várias coisas. Eles podem colocar o assunto, eles podem colocar um texto, mas se eu clicar aqui que a mágica acontece, porque eu posso incorporar um Padlet dentro de um Padlet, eu posso fazer upload de arquivos, eu posso integrar links, eu posso abrir a câmera. Vamos ver se ele vai deixar, ele não vai deixar a câmera hoje,
porque eu estou usando a câmera em 2 lugares, mas eu posso usar a câmera para tomar uma foto, um gravador de vídeo para eu gravar, eu posso usar um gravador de áudio para gravar minha voz, eu posso gravar a tela para fazer um tutorial, por exemplo, eu posso desenhar à mão livre, eu posso fazer as pesquisas, como a gente fez, eu consigo integrar conteúdo da nuvem, tanto do Drive quanto do OneDrive, que é novo. Eu consigo gerar imagens por inteligência artificial, gerar textos com voz por inteligência artificial. Então, eu coloco o texto e ele transforma na voz. Esse álbum de fotos é novíssimo aqui, então eu também posso trazer várias imagens, até 6 imagens ele me traz esta possibilidade de gerar, como se fosse aqueles carrosséis, aqueles banners. Eu ainda posso buscar na web imagens, GIFs, conteúdos no YouTube, conteúdos no Spotify, pesquisar qualquer coisa na web e até algo que seja geolocalizado, uma localização, um endereço no mapa. Então, aqui você vê a versatilidade do Padlet. E para a gente começar a interagir, eu vou pegar esse mapa que está aqui, esse Padlet, que é um Padlet no formato mapa. Não quero deixar ninguém tonto, mas esse aqui que é num formato mapa, que eu quero que vocês coloquem para mim da onde vocês estão, né? De onde vocês são ou de onde vocês estão conectados, mas aqui dentro do Padlet, no formato de mapa. Eu adoro esse formato, a gente sempre fala dele, porque é um formato que não é muito usado, mas é um formato muito bacana para a educação, com várias possibilidades, porque é um formato que eu tenho a geolocalização. Para quem não me conhece, eu estou falando de Mérida, no México. Eu sou brasileira, mas eu moro no México. Então, eu vou adicionar aqui o meu pinzinho aqui em Mérida, tá? E claro, eu posso colocar o meu nome aqui, que eu estou aqui em Mérida, e podia colocar outras informações. E queria que vocês colocassem para mim como que vocês acham que você poderia usar um Padlet no formato mapa dentro da sala de aula. Alguém tem alguma ideia? Conta para mim. Enquanto eu tomo uma aguinha, que hoje está complicado. Alguma ideia? Já estou vendo que tem gente por aqui. A Josilda está no Rio de Janeiro. A Sil está em São Paulo. Ó, que legal. Bacana. O pessoal já está colocando aqui. Olha que ideia legal. Se ninguém vai colocar aí, eu vou dar algumas sugestões, né? Aqui, nosso amigo tá lá da Angola, adorei, né? O Cesário lá da Angola, adorei. Nós estamos super internacionais hoje. Então, olha que bacana. A gente pode fazer atividades de ecossistemas, identificando por regiões. A gente pode fazer atividades de literatura, de onde se passa, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, aonde que ele está localizado. Eu posso trabalhar geografia, evidentemente, eu posso coletar dados históricos de várias partes. Então, é um formato muito, mas muito bacana mesmo, e que me permite trabalhar com esta maneira geolocalizada. Lembrando que dentro do mapa eu tenho vários formatos. Esse é o formato, o estilo clássico. Eu tenho um que é cinza, tenho um que é escuro, tenho um que é mais beijinho, tenho um que me mostra as rodovias. Este aqui são áreas fluviais, né? Esse aqui é um outro formato, ó, tem vários outros formatos. Tenho este formato, que é o formato como se fosse um Street View, como um Google Earth, né? Então, vou colocar nesse formato só para vocês verem como fica bonitão também para colocar aqui. A Sil falou que podia trabalhar em grupo e cada grupo escolher um país, pesquisar comida típica, pontos turísticos. Beleza. A Jo também falou dinâmica de apresentações. A Marielle falou nacionalidades de cientista. Adorei isso.
E o Vander falou que pretende usar o mapa para tours urbanos. Muito legal. Então, essa já é uma maneira da gente usar o mapa. Bom, e a gente vai falar aqui também essa introdução que a gente fez e a gente vai trazer aqui para vocês novos recursos, né? Aqui tem uma descrição do que é o Padlet, né? Então, que você pode criar quadros colaborativos, onde você pode pesquisar, você pode fazer curadoria, você pode fazer produção autoral, você pode trabalhar com todas as idades, tá? Desde os pequenininhos até os adultos. É super versátil o Padlet, e com a multimodalidade que a gente tem no Padlet, não só a gente garante a acessibilidade, como a gente garante também que seja possível de ser usado pelos pequenos, por exemplo, desenhando, se gravando, gravando áudio, subindo uma evidência física, serve também para portfólio, tá? Então, a gente tem tudo isso aqui dentro do Padlet com muitas possibilidades. E a gente tem uma cerejinha do bolo do Padlet, que é o Padlet TA, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o assistente do Padlet. Bom, uma coisa super legal que a gente tem, que é um novo recurso do Padlet, é que agora eu consigo ter a tradução de um Padlet criado em outro idioma. Então, por exemplo, esse aqui é um Padlet que está criado em inglês. Deixa eu até pegar aqui que eu tenho um Padlet em inglês. Ele estava escrito lá em espanhol, mas ele é em inglês, tá? Agora, aqui em cima, eu estou falando aqui, ó, que eu estou visualizando o Padlet em inglês e eu posso mudar ele para outro idioma. Esse estava em espanhol, até que agora que eu vi. Acho que vocês nem estão no mesmo que o meu. Então, o que acontece? Eu consigo mudar para outro idioma. Então, eu traduzi para o português, traduzi para o espanhol. Então, isso é uma coisa muito legal, porque agora eu torno acessível qualquer Padlet. Eu vou trazer aqui outro exemplo para vocês. Esse está em alemão, coisa que eu não consigo nem ter ideia do que eles estão falando. Mas olha aqui de novo, eu clico aqui no globinho e peço para traduzir para português. E agora eu tenho o conteúdo. E isso também é super legal. Imagina se eu tenho alunos que vieram de outros países, que, não sei, imigrantes. A gente tem bastante gente no Brasil vindo de alguns lugares da América Latina que falam espanhol. Eu consigo criar um recurso e automaticamente ele está no idioma que a gente quiser. Então, esse é um novo recurso muito bacana. Bom, a outra coisa que o Padlet tem investido muito é no Sandbox, né? Que é aquela ferramenta que eu falei que é parecida com o Jamboard, aonde eu posso ir criando, eu posso ir criando quadros delimitados, é um quadro branco digital, mas com um espaço delimitado, e aqui dentro eu posso fazer as coisas que eu fazia no Jamboard, ou seja, ter um texto, ter formas básicas, né? Por exemplo, aqui, um círculo. Mas eu tenho também outras coisas, e uma das últimas novidades são os emojis. Então, aqui a gente vai falar um pouco de como usar os emojis dentro da sala de aula. Então, eu posso usar os emojis para recontar a história, para fazer o planejamento inicial de uma história, para fazer jogos de adivinhação, de quebra-gelos. Eu posso fazer arte com emoji. Eu posso compartilhar algo que eles gostem para que eles se representem dessa maneira. Eu posso fazer o check-out de como eles estão se sentindo. Então, eu tenho várias possibilidades. Neste Sandbox, especialmente, quando a Zaren criou, porque ela que cria um material para formação, ela fechou aqui especificamente para alguns tipos de recursos. Mas quando eu crio um sandbox desde o zero, eu tenho a disponibilidade
de incluir todas as modalidades de recursos do Padlet. Então, da mesma forma, eu posso incluir um Padlet dentro de um sandbox, eu posso ter a câmera, eu posso ter o vídeo, etc, etc. E como que eu configuro para que eu tenha só determinados tipos de permissões, que ferramentas que são permitidas? Aqui eu venho na configuração, vou buscar por ferramentas permitidas e eu vou ligando e desligando as ferramentas que eu quero. E assim eu consigo fazer de uma maneira mais assertiva, mais intencional o uso que eu vou dar para o meu sandbox. E isso funciona da mesma maneira no Padlet, tá? E uma notícia para vocês que eu acho que vocês não estão sabendo: até dezembro, a criação de sandbox está liberada sem limite no Padlet. Mas uma coisa que eu perguntei para o pessoal do Padlet é se essa liberação não vai dar algum problema depois, porque eu conto para vocês. Logo que o Jamboard saiu, foi descontinuado pelo Google, foi a melhor substituição do Jamboard, sem dúvida, o Sandbox. E o que aconteceu? Eu peguei e migrei todos os meus Jamboards para o Padlet. Só que o que aconteceu? A hora que parou o tempo de gratuidade, eu tinha muito Jamboard, tá, gente? Eu tinha uns 100 Jamboards, pelo menos. A hora que terminou o período de gratuidade, de estar liberado, ele congelou a minha conta do Padlet. Então, eu acho que sim, vocês podem usar e aproveitar para experimentar o Sandbox, mas eu ainda não tenho a informação se depois, em 2026, esse Sandbox vai continuar liberado ou pode ter alguma coisa em relação a isso. Fica de olho nas minhas redes sociais, gente, porque eu vou trazer essas notícias, porque eu já perguntei, inclusive, hoje, tá? Para o pessoal aqui. Então, essa outra possibilidade é os emojis no Sandbox. A outra coisa bacana também, quando eu crio um Padlet, dependendo do que eu adicionei no meu Padlet, às vezes eu não tenho uma miniatura que represente aquele conteúdo. E daí é possível dentro do Padlet customizar a miniatura. Então eu vou deixar aqui o link que simplesmente, quando sobe algo assim, simplesmente você clica em editar e você substitui e coloca uma miniatura que represente. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês saibam como acessar esta funcionalidade, tá? E agora eu queria focar para falar do TA, que é o Teacher Assistant do Padlet, que é uma ferramenta que, gente, vocês têm que usar muito, vocês têm que divulgar muito, porque é uma ferramenta com inteligência artificial muito bacana, que permite você usar ilimitadamente dentro do Padlet. Então, eu estando aqui na página principal do Padlet, eu tenho aqui a opção do TA. E eu clicando aqui, eu vou para essa área. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui, colocar no seu idioma, tá? A primeira dica é você colocar no seu idioma. E daí também tem uma opção, qual é o seu perfil de professor, tá? Então é legal que vocês coloquem aqui, ó. Eu vou colocar aqui mais ou menos um perfil de professor aqui, qual que é a base curricular que vocês usam, no nosso caso aí no Brasil BNCC, e daí eu posso colocar, posso pular a escola que eu estou colocando, para quê? Para que as sugestões da IA do Padlet sejam mais assertivas. E o que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso criar planos de aula, tá? Eu vou abrindo algumas possibilidades aqui. Eu posso criar apresentações, eu posso pedir para que ele me dê ideias para a sala de aula, eu posso criar rubricas de avaliação e eu posso nivelar texto. Então, eu tenho um texto muito complexo e tenho alunos
que precisa fazer, entender isso num nível mais baixo, né? Uma compreensão leitora mais baixo. Eu consigo nivelar o texto. E daí, cada um deles, simplesmente eu vou colocar a informação que eu quero, tá? Então, eu vou colocar 4º ano aqui, por exemplo. Eu peguei um exemplo, tá? Mas a gente pode colocar o contexto adicional que a gente quiser. A gente pode adicionar conteúdo do meu computador, do meu Google Drive. Eu posso adicionar conteúdo como referência de link do YouTube e eu vou pedir para ele gerar. Eu vou fazer para ele gerar assim rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Ele vai gerando o plano de aula para mim. Esse plano de aula eu posso abrir no documento, no Google Documentos, eu posso baixar em PDF, eu tenho várias formas de exportação. Enquanto ele está gerando aqui, eu vou mostrar que ele faz a mesma coisa, né, em relação a apresentações. E aí, o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma apresentação com imagem e texto, tá? Tá vendo aqui que ele já está criando? Olha só, então aqui ele criou, né? Eu podia ter dado, lógico, um contexto adicional, minhas aulas são de 50 minutos, eu tenho uma aula, eu tenho 2 aulas, etc. Eu estou fazendo da maneira mais simplificada aqui para vocês, tá? Ele vai me trazer todo esse conteúdo e eu tenho a opção de copiar o texto quando ele terminar aqui. Vamos ver se ele está terminando, tá? Olha, ele trouxe para mim tudo separadinho, plano e tudo mais. Ele me deixa, então, ele me deixa aqui copiar o texto. Vamos. Me ajuda a internet. Já foi aqui o vídeo. Deixa eu ver aqui. Bom, eu posso copiar o texto, eu posso exportar para o Google Docs, né? Eu posso exportar para o Google Docs, para o Word ou para o Padlet. Então, eu vou exportar aqui para o meu Google Docs. Daqui a pouco ele vai falar que eu posso abrir, tá? E tá aqui, é totalmente editável. A mesma coisa acontece com a apresentação, mas daí ele vai exportar para onde? Vai me permitir exportar para o Google Apresentações, para o PowerPoint e o PDF, tá? Então, essas são algumas das possibilidades. Ele está fazendo aqui, tá vendo? Uns ele traz imagem, ele está fazendo aqui. Exportar, como eu falei, tem várias possibilidades aqui. Muito bem. Então, essas são as lições e o conteúdo de instrução. Eu ainda tenho atividades para imprimir. Então, eu tenho folhas de atividade, conteúdo para múltipla escolha, mas para criar algo impresso. Tenho folhas de colorir. Eu tenho passagem de leitura, eu tenho uma leitura e pergunta sobre interpretação de texto. Eu tenho folhas para trabalhar a coordenação motora fina com traçado. E aí eu tenho as atividades interativas. Igual lá, eu posso fazer com o Canvas do Gemini ou com o Canva Code. Aqui eu tenho 6 tipos já pré-determinados: flashcards interativos, atividades de associação, atividades de escolha múltipla, que é diferente desse, porque aqui ele vai exportar por Google Formulários com chave de resposta, atividades de preencher espaço em branco, atividades de classificação e atividades de sequenciamento, né? Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês? Eu já tenho alguns exemplos aqui prontos, tá? Então, vou colocar aqui para você. Então, eu tenho o exemplo de flashcards de civilizações antigas, tá? Então, eu clico aqui e eu tenho as informações. Eu vou passando aqui e eu tenho as informações. Eu posso colocar que eu acertei, ele tira os meus flashcards, eu posso colocar aqui e eu tenho as informações. Tá vendo que ele criou o flashcard com imagem e com texto. Eu tenho outro que eu vou apresentar aqui para vocês verem. Essa é de classe de sequenciamento, né? Onde eu vou trazer aqui
como se fosse uma linha do tempo. Eu tenho umas datas e eu tenho um conteúdo aqui, né? E daí eu vou colocando aqui dentro desta, perdão, desta nessa ordem cronológica aqui do Brasil, tá? E aqui, depois eu posso enviar. Ele fala se eu acertei ou não. O outro exemplo que a gente trouxe aqui para vocês é um quiz, né? Porque eu tanto posso exportar pro Google Formulários, mas eu também posso ter ele aqui dentro sendo trabalhado, tá? Então, aqui é um quiz de matemática financeira, então vou responder aleatoriamente só para mostrar para vocês, tá? E aqui eu posso terminar, eu vou enviar e ele vai me mostrar e vai me falar ainda se eu quero tentar novamente aquelas perguntas que eu errei. E o último que a gente trouxe aqui é justamente falando de tudo do Padlet TA, né? Que a gente viu agora todas essas possibilidades. Cada um desses que tem aqui, gente, ele cria automaticamente com o IA. Então, se eu quiser, por exemplo, criar agora um de classificação e eu quero, por exemplo, animais vertebrados e invertebrados, sei lá, isso deve ser. Vou colocar aqui no quinto ano, tá? Eu vou pedir para ele gerar para mim e ele vai gerar. Como que eu compartilho isso com os meus alunos? Ao terminar de gerar, e ele gera já as imagens. Isso é interessante porque não, ele já automaticamente traz as imagens para mim. A hora que ele gerar aqui, ele gera um link compartilhável, como esse que eu compartilhei com vocês, para que a gente possa trabalhar. Olha que legal aqui. Então, ele tem o sapo, ele tem a lula, ele tem a abelha, ele tem a estrela do mar, ele tem o tucano, ele tem a formiga, ele tem a borboleta, ele tem o tubarão, ele tem. Tô colocando aqui, já nem sei se está certo ou não, tá vendo? E daí eu posso verificar se eu tenho as respostas aqui. Então, isso que é bacana. Ele já gera, né? E como que eu faço? Eu copio o link e esse link que eu tenho aqui, que ele já me dá o QR Code também, é o que eu compartilho com o meu aluno para jogar, tá bom? Então, isso é uma coisa muito bacana que eu posso trabalhar aqui. E ainda aqui embaixo eu tenho alguns widgets que funcionam para sala de aula. Eu posso gerar uma imagem com IA, eu posso encurtar links, né? Então, eu tenho um encurtador de links, como é o Bitly, Bitly, o TinyURL, etc. Eu tenho um selecionador de nomes, eu tenho um criador de grupos e um criador de QR Code. Então, são várias possibilidades que eu tenho aqui dentro, tá bom? Então, eu queria saber se vocês já conheciam o Padlet TA, né? E como que vocês pensam em usá-los. O Padlet está tendo atualizações sempre. A gente tem sessão sempre na última quarta-feira do mês, sempre nesse horário. E o Padlet também tem alguns cursos e certificações. Vou colar aqui para vocês, tá? Alguns conteúdos. Esse aqui é novo, que é o curso de IA do Padlet. Esse é bem novinho, então super vale a pena vocês conhecerem, tá? É muito importante que vocês preencham o feedback, tá? E vou colocar aqui, eu criei uma playlist com os outros eventos que nós fizemos em português. Eu vou colocar a playlist aqui. Tá faltando o do mês de agosto e de setembro, eles já ficaram de me mandar e depois eu vou colocar a de hoje também. Gente, não sei se vocês têm alguma dúvida, me falem, por favor, porque senão a gente vai encerrando por hoje e a gente se vê no próximo mês, exatamente no dia 26 de novembro, tá bom?